Olá, meu nome é Amanda Caetano e irei falar um pouco sobre a norma DNR 269 de 94 e aplicado a um pavimento em base de solo-cimento. Solo-cimento é o resultado da mistura de água, solo, cimento, que formam uma base rígida, mais resistente e durável em comparação à base sem esse tratamento. E para o sucesso da aplicação do método, deve ser considerado o tipo de solo, a qualidade da água, a dosagem de cimento, a compactação do material e a execução desse processo. As vantagens do solo-cimento como base são diversas, como por exemplo, diminuir as pressões do subleito, a resistência não perde a resistência na presença de água e a baixa deformação quando há o carregamento. Em relação à norma, o seu principal objetivo é definir os procedimentos a serem adotados na aplicação do método de projeto de restauração de pavimentos flexíveis. A restauração dos pavimentos tem como principal objetivo a recuperação da capacidade estrutural e funcional do pavimento. Em relação à norma, o processo inicia-se com o levantamento dos dados do pavimento já existente, fazendo o levantamento de informações do pavimento, identificação do trecho em relação ao PNV, os custos de conservação relacionados ao pavimento, o histórico do tráfego que aquela pavimentação já é solicitada, a localização de bueiros e outras informações procedentes do pavimento. Também deve ser feito o levantamento de campo, a demarcação dos trechos, as deflexões recuperáveis, a condição do pavimento na questão de trincamentos, do estado do pavimento já existente. Deve ser feitas sondagens e coleta de amostras e deve ser feita a caracterização do tráfego, para que se possa identificar as solicitações que são feitas naquele pavimento. Além desses levantamentos, também devem ser feitos ensaios de laboratório, como o Índice de Suporte Califórnio, o ISC ou CBR, e granulometria com sedimentação, além do módulo de resiliência. Bem, na questão do passo a passo, essa norma, eu vou apresentar um exemplo já fazendo uma aplicação e uma análise quanto à questão da base em solo-cimento. Para o cálculo do pavimento, deve ser levado em consideração a espessura do revestimento, a deflexão característica do pelo DC, que vai ser a soma da média aritmética das deflexões do campo mais o desvio padrão, a questão do trincamento, e essa questão do trincamento é interessante a gente observar em relação à nossa aplicação em base em solo-cimento, que uma das preocupações, e digamos que do ponto negativo da base em solo-cimento, é a questão das reflexões de trincas no pavimento. Então isso deve ser levado em consideração na hora dessa observação do trincamento do pavimento. Também deve ser observado a questão da espessura da camada granular e o tipo de solo. Agora vamos ver a questão do exemplo. Um pavimento existente possui uma camada de reforço de subleito de 30 cm, subbase de 15 cm, base de 20 cm e revestimento CBUQ de 5 cm. Observem que aqui a gente não tem especificado qual é a nossa base, quais são os materiais da nossa base, subbase, porque para a norma, para cálculo da norma, isso não é relevante. Então a gente, como projetista de pavimentos, deve ter esse senso de verificar essa questão, através dos ensaios, dessas caracterizações do pavimento já existente, levar em consideração esses materiais, mas eles não são considerados a título de cálculo. O pavimento foi construído sobre um subleito com um CBR igual a 3% e 25% de silt em sua construção. O grau de trincamento do pavimento existente foi calculado como sendo de 30%. Na estação seca, a deflexão característica obtida foi de 110 centésimos de milímetros. Dimensionar o reforço CBUQ necessário para que este pavimento suporte um novo número N de 7 a 10 a sexta. Para iniciar o nosso cálculo, vamos precisar classificar o solo. Na nossa questão, nós temos que a porcentagem de silt é de 25%, então a gente vai verificar aqui que é menor que 35%, e o nosso CBR do subleito é de 3%. Então, se a gente faz uma relação na tabela, nós temos um tipo 3 de solo, segundo a tabela, podem ir de 1 a 3, sendo 1 de baixo grau de resiliência, então o solo possui um bom comportamento, o tipo 2, um grau intermediário de resiliência, então ele tem um comportamento regular, e o tipo 3, que seria o pior caso, um grau de resiliência elevado. Posteriormente à classificação do solo, precisamos verificar a estrutura de referência. Na norma, dito para ser dividido camadas do pavimento em 3 camadas, onde a primeira camada equivale à espessura do revestimento, a segunda camada, que seria o HCG, vai corresponder à espessura da camada granular, e a terceira camada vai ser a camada da fundação. Então, de acordo com o nosso exemplo, a nossa espessura do revestimento é de 5 cm e a espessura da camada granular vai ser a soma da base, subbase e reforço, que o total vai ser 65 cm. Para o cálculo da espessura efetiva, deve-se verificar quais valores devem ser adotados para I1 e I2. Nisso temos dois casos, o caso 1 e o caso 2, onde o HCG menor que ou igual a 45 cm, deve-se verificar o tipo de solo, e o caso 2, para HCG maior que 45 cm, deve-se adotar para o I1 0 e para o I2 1. Já referente aos valores adotados para a espessura efetiva, deve-se verificar os casos 3 e 4. No caso 3,
a espessura efetiva deve ser maior que 0 e menor que a espessura do revestimento. E no caso 4, a espessura efetiva vai ser igual a 0 quando o grau de trincamento for maior que 50%, o FC2 mais o FC3 for maior que 80% e o FC3 maior que 30%. No nosso exemplo, podemos observar que se aplica no caso 2, pois o HCG é maior que 45 cm, sendo 65 a soma das camadas granulares. Com isso, podemos adotar o I1 igual a 0 e o I2 igual a 1, obtendo um resultado de espessura efetiva de 5,71. Com esse valor, vamos observar se aplica no caso 3 ou 4. No caso 4, podemos observar que o grau de trincamento da nossa questão específica, FC2 mais FC3, era igual a 30%. Portanto, descartamos o caso 4 e verificamos o caso 3. Neste caso, a espessura efetiva deve ficar entre 0 e a espessura do revestimento. Como o resultado foi maior que a espessura do revestimento, deve-se adotar o valor máximo, que é a da própria espessura do revestimento, que é o HE igual a 5. Agora vamos verificar o critério de fadiga, dado pela expressão abaixo. Fazendo a aplicação do N igual a 7 vezes 10 a sexta, do nosso exemplo, nós temos uma deflexão máxima admissível igual a 72,63. Agora vamos calcular a espessura de reforço em concreto asfáltico. Bem, é dado pela expressão e a gente já tem todos os valores a serem aplicados. Isso nós temos o resultado da espessura de reforço igual a 6. De acordo com a norma, nós temos algumas soluções de recapeamento. A norma oferece 5 casos de soluções de recapeamento. No caso da nossa questão, corresponde ao caso 1, onde o nosso HR vai ser maior que 3 e menor que 12,5. Então, nós podemos considerar como alternativa a subdivisão em camadas integradas de CBUQ e pré-misturado, ou a camada única de CBUQ, binder e capa. Obrigada!